Que a graça e a paz sejam com todos vocês, meus queridos. Podem tomar assento, por gentileza. Muito importante, porque hoje, dentro mesmo das igrejas evangélicas, já existem pastores e crentes que atacam a Bíblia. O ímpio atacar a Bíblia, eu até entendo. Agora, alguém de dentro das fileiras, né, que se diz crente ou evangélico, atacar a Bíblia, para mim é incompreensível. Agora quero tratar com vocês sobre a Bíblia, seus usos e abusos. Primeiro que não tem como eu não dizer para vocês, isso é muito vasto, é muita coisa. Então eu selecionei apenas algumas coisas, porque a coisa é grande demais. São carretas e carretas e carretas de informações. E nós não temos tempo de transmitir tudo isso aqui de uma vez. Mas eu quero começar, vou fazer uma apresentação e depois eu vou tratar de alguns itens, como apareceu na proposta aí no cartaz, como apareceu no computador. Mas primeiro quero colocar aqui um pano de fundo. Causa-me indignação o que se passa hoje nos púlpitos das igrejas ditas evangélicas no nosso país. O desrespeito para com a palavra de Deus, a ganância dos pastores, bispos e apóstolos, e os excessos dos cantores e a ignorância e ingenuidade do rebanho não têm tamanho. Por se tratar de um livro de extrema importância, é preciso interpretar a Bíblia de acordo com as regras da hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação de textos. Assim pode-se dizer que a Bíblia é como uma navalha. Com ela se faz a barba, mas com ela também se corta o pescoço. Depende da maneira como é usada. Quando os princípios da hermenêutica e da exegese bíblica são abandonados, os abusos, as manipulações e os ensinos controvertidos começam a se multiplicar ao redor da palavra de Deus. A ética desaparece do ministério cristão e da vida dos adeptos do cristianismo. Infelizmente, a situação atual reflete bastante este abandono da fidelidade bíblica, gerando maus testemunhos, suspeita, heresias e transtorno para o progresso do evangelho. Parte disso será tratado a partir de agora e pode-se constatar que vários segmentos do evangelicalismo brasileiro abandonaram os princípios sólidos da interpretação bíblica, sucumbindo às pressões do marketing, do mercado e do capitalismo em suas formas de atuar e de desenvolver o ministério cristão. Uma das características de uma boa parte da igreja evangélica é a sua avidez por novidades. Muitas igrejas hoje, ditas evangélicas, não se contentam mais com a sã doutrina pregada pelos apóstolos e pelos pais da igreja, mais tarde defendida pelos reformadores, e vivem numa busca constante de novidades e modismos doutrinários. Nos últimos anos, vimos vários ensinos e práticas controvertidos invadir os púlpitos e infestar a mídia evangélica, tais como quebra de maldições hereditárias, cura interior com regressão, teologia da prosperidade, confissão positiva, espíritos territoriais, mapeamento espiritual, cultos de libertação, cultos dos empresários, unção de Manassés e uma série de outras coisas que revelam uma acentuada decadência doutrinária e ética ao nosso redor. A igreja evangélica brasileira hoje, em sua grande maioria, é uma igreja mundana, é uma igreja dominada pela sensualidade, é uma igreja dominada que frequenta barzinhos, baladas, que se envolve com bebedices. Essa é a igreja hoje. É uma igreja que peca desenfreadamente. E é muito difícil vocês verem hoje igrejas por aí, onde a liderança da igreja vai tratar com jovens que vivem na fornicação. Não existe mais. Eu sei de casos assim. Eu sei de casos de um pastor numa igreja aqui na Grande São Paulo, que ele tinha uma amante, e na igreja todo mundo sabia. E a liderança, ela não tratava. E todo mundo na igreja, a liderança sabia, e o rebanho sabia que aquele homem tinha uma amante. E ninguém fazia nada. A igreja só resolveu fazer alguma coisa quando ele começou a trazer as notas do motel para a igreja reembolsar para ele. Porque ele estava indo com a amante para o motel e ele queria que a igreja reembolsasse. Aí quando doeu no bolso,
A igreja então resolveu fazer alguma coisa. Isso demonstra o fracasso em que se encontra grande parte da igreja evangélica brasileira. Grande parte. É lamentável, é lamentável. E eu não posso dar muita dica, porque é uma denominação enorme no nosso meio, muito conhecida, mas isso aconteceu nessa denominação. Então nós vamos ver que a igreja evangélica hoje na maioria é uma igreja mundana, que segue os mesmos padrões do mercado e competição do mundo secular. Há uma mudança de visão bíblica para a visão empresarial. Antigamente, as qualidades valorizadas num líder cristão era a sua vida de oração e ética, as suas habilidades e dons para interpretar e transmitir e pregar a palavra de Deus, o seu convívio com as ovelhas, cuidando de suas feridas e levando as suas cargas. Hoje, o líder bem-sucedido deve ser um animador de auditório, um especialista em marketing, sempre apressado, vestido com roupas de grife, frequentando os melhores restaurantes e vivendo em mansões, com uma agenda lotada, sem tempo para orar, meditar e conviver com as ovelhas. Aliás, há muitos líderes hoje que amam a multidão e odeiam os indivíduos. Eles gostam da massa, mas nunca têm tempo para as pessoas. Os tempos realmente mudaram. Assim, as pressões do mercado levam os líderes e as igrejas a se tornarem extremamente criativos na tarefa de arregimentar seguidores. Estes já não são vistos como uma vida, uma alma pela qual Cristo morreu, mas como uma fonte de renda para encher os cofres de uma instituição que vai saciar a ganância e a luxúria de seus dirigentes. Surge assim as 7 sextas-feiras do poder, as 7 quarta-feiras da prosperidade, os cultos de libertação, a reunião dos empresários e etc. Outra coisa preocupante é o grande uso de símbolos e práticas e artefatos para se pregar o evangelho. Há de tudo: tapete ungido, arruda, sal grosso, corredor do amor, vassoura de fogo, mirra para embelezamento do corpo, cair, soprar, sandália de fogo, rosa ungida, e uma enorme e uma série de correntes da prosperidade, da libertação, da saúde, do amor, etc. Ora, o evangelho não foi feito para os olhos. O evangelho foi feito para o coração, para o intelecto, para a mente. Tanto que a fé cristã tem poucos símbolos. Ela tem os símbolos do batismo e da Santa Ceia. Não há preocupação com uma variedade de símbolos, pois o cristão adora a Deus em espírito e em verdade. Isto quer dizer que o nosso culto a Deus deve ser segundo a orientação do Espírito Santo e dentro dos parâmetros da palavra de Deus, que é a verdade. Jesus, orando ao Pai, em João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, uma grande necessidade do momento, do mundo evangélico, é de uma volta, e depressa, ao fundamento firme da palavra de Deus. Ao olhar o cenário brasileiro, nada se torna mais importante para a igreja evangélica do que uma volta à palavra de Deus. A igreja no Brasil precisa, urgentemente, de voltar a pregar o evangelho da salvação e não o evangelho da solução. Ao enfatizar os tesouros eternos e não enfatizar o sucesso presente. Lamentavelmente, há igrejas hoje mais interessadas em fabricar milionários do que transformar pecadores em santos. Infelizmente, em muitos púlpitos evangélicos, Satanás já levou a melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero agora fazer uma citação de um pastor, de um pesquisador erudito da Bíblia, Eugene Peterson. Ele comentou no seu livro de hermenêutica, um livreto, como este livro, ele diz o seguinte: os cristãos se alimentam das Escrituras. A Sagrada Escritura nutre a comunidade santa, assim como o alimento nutre o corpo humano. Os cristãos não se limitam a ler, estudar ou usar as Escrituras. Nós assimilamos, aplicamos às nossas vidas de tal forma que ela é metabolizada em atos de amor, oferecimento de copos de água fria para os sedentos, viagens missionárias por todo o mundo, cura, evangelização e justiça em nome de Jesus e mãos levantadas em adoração ao Pai. A Bíblia serve para isso. Nós nos nutrimos da Bíblia. E interpretar a Bíblia não é como interpretar Camões ou Machado de Assis.
Quando você lê Machado de Assis, você não precisa ter preocupação com a sua alma. Você não precisa ter. Quando você lê Olavo Bilac, você não precisa ficar preocupado com a sua alma. Mas a interpretação bíblica, ela pode implicar em perdas eternas. Ela tem implicações em ganhos ou perdas eternas. Então, é muito importante isso. Primeira coisa que apareceu no nosso item, aí agora vou entrar nos itens principais, é citações incorretas. E eu vou fazer uma citação do Maharishi Mahesh Yogi, que foi o guru da meditação transcendental nos Estados Unidos. Ele já morreu. Mas ele tinha um canal de TV, estava o tempo todo transmitindo, promovendo a meditação transcendental. E ele diz o seguinte, quando ele cita o Salmo 46 e o versículo 10, então ele diz o seguinte, porque o Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o Maharishi, ele dá uma outra interpretação, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desculpe, ele muda para, aquietai-vos e sabei que vocês são deuses. Então ele pega o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aí Yahvé, Jeová falando, e ele muda para, aquietai-vos e sabei que vocês são deuses, que sois deuses. Uma mudança terrível que acontece aqui quando ele faz isso. Tem também traduções distorcidas, e são muitas delas. Por exemplo, se você pegar Mateus capítulo 4, na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, versículo de 1 a 3, quando diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois o tentador chegou para ele dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. É interessante o que as Testemunhas de Jeová fazem. A palavra filho e espírito estão com letra minúscula. E os nomes, o termo tentador, né, e diabo com letra maiúscula. Uma vez um irmão até reclamou, por que nós escrevemos a palavra diabo com letra maiúscula? É correto escrever, porque é um nome. Assim como eu também não sou simpático do Hitler, aliás, nunca fui, nunca serei, mas quando a gente escreve Hitler, gramaticalmente correto é escrever com letra maiúscula, por mais que você não goste. Vai ter que escrever Hitler com letra maiúscula, vai ter que escrever Nero com letra maiúscula, né? Vai ter que escrever o nome de alguns políticos do Brasil com letra maiúscula, mas nós não temos escolha, né? Por mais que você se sinta incomodado, né? Então o diabo aparece com letra maiúscula, tentador não precisava. Mas por que diabo e tentador aparece com letra maiúscula e filho de Deus com letra minúscula e o Espírito com letra minúscula? Tá? Porque a gente pode perguntar a quem as testemunhas querem honrar mais neste texto. E isso acontece porque elas têm uma visão distorcida da pessoa do Espírito Santo, o que eles entendem ser e ensinam ser uma força ativa, uma energia. Tá? E que Jesus não é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, ele é um Deus menor e por isso eles fazem isso. Tá? E muitos de vocês já me ouviram falar uma frase no rádio, eu vou repetir aqui que cabe muito bem para as Testemunhas de Jeová. Quando a sua doutrina não concorda com a Bíblia, você tem duas saídas. Ou você muda a sua doutrina para concordar com a Bíblia, ou você vai ter que mudar a Bíblia para concordar com a sua doutrina. E as testemunhas fizeram, deu a segunda parte. Há muitas outras coisas que aparecem também. Por exemplo, em Hebreus 1:6, a Bíblia diz que todos os anjos de Deus o adorem. Isso é uma referência a Jesus. Interessante que na tradução do Novo Mundo, de 1967, está assim também. E todos os anjos de Deus o adorem. Porque é o verbo proskinel no grego, e ele significa adorar, que é usado também para o Pai, muitas vezes no Novo Testamento. Mas é interessante que alguns anos depois, bem depois, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, de 1986, traduziu assim, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Agora não queremos mais saber de adorar Jesus. Aliás, houve uma época em que elas usavam a mesma Bíblia que nós usamos. Mas como a Bíblia incomoda, né, as incomodava, então elas fizeram uma tradução para acomodar as suas posições. E então, que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, fazem isto por negar a divindade do Senhor. E outro texto que é muito usado também pelas testemunhas é Colossenses 1:15.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Porque mediante ele foram criadas todas as coisas. Só que depois de todas as testemunhas de Jeová colocaram entre colchetes outras. Foram criadas outras coisas nos céus e na terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele. Por que elas fazem isso? Para dizer que Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. E através de Jesus, depois que ele foi criado, então as outras coisas passaram a ser criadas através de Jesus. E isso não se sustenta se você fizer uma exegese normal do texto bíblico. Jesus é o Criador. Está em João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador dos anjos, dos querubins, dos arcanjos. Ele é o Criador de tudo que existe. Todas as coisas foram criadas por ele. E Jesus jamais poderia ser o Criador e a criatura ao mesmo tempo. Assim como o relojoeiro não consegue ser o relógio também. Você não pode chamar o relojoeiro de relógio. É ele quem faz o relógio. Então Cristo é o Criador e nós somos as suas criaturas. É muito importante ter isso em mente. E no prefácio da tradução Novo Mundo, da Bíblia do Testemunho de Jeová, na edição de 1984, página 6, ele diz: os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Na verdade, para adulterar o sentido em português. Uma outra coisa que acontece muito no campo daqueles que distorcem a palavra de Deus é o desprezo pelo contexto. O contexto é muito importante. E eu confesso a vocês que no início da minha fé, quando eu dei os meus primeiros passos na Assembleia de Deus, eu não tinha a menor noção disso. Eu ia no versículo, porque é assim que eles faziam. Ia no versículo e não sabia o que estava em volta do versículo. Ninguém se importava por isso. E com isso a gente foi falando muita besteira, eu também falava. Por exemplo, olha, irmão, nosso Deus é tão poderoso que perante ele até a tristeza salta de prazer. Isso não está na Bíblia. Se você olhar em Jó capítulo 41, ali não está falando de Deus, ele está falando do Leviatã. Um monstro marinho, as escamas são tremendas, ele tem uma visão tão terrível, que diante desse monstro marinho do Leviatã, até a tristeza salta de prazer, e é uma linguagem poética, porque tristeza não salta. Já viu tristeza saltar? Mas é uma linguagem poética. Então não tem nada a ver com Deus. A mesma coisa acontece em Provérbios capítulo 8. E eu vi muito isso, eu devo ter falado isso muitas vezes. E alguns de vocês já falaram: irmãos, nós temos que orar de madrugada, porque o Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus nunca disse isso. Vai lá em Provérbios capítulo 8 e você vai ver que quem fala isso é a sabedoria. É a personificação da sabedoria. Não é Deus quem está dizendo. Então, quando o texto bíblico diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão, é como se a sabedoria estivesse dizendo: coloque-me na sua prioridade, busque-me, porque esse é o sentido, o contexto do livro de Provérbios. Você pegar, por exemplo, Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal, sobre tudo que puderes adquirir, adquira a sabedoria. Está dentro do contexto. Então não tem a ver. Há muitas outras questões também que aparecem. Por exemplo, muitos pregadores da teologia da prosperidade, inclusive Benihim, eu já assisti Benihim fazendo isso, usa o Salmo 82, versículo 6, para dizer que nós somos divinos, que nós somos deuses também. É interessante isso. E ele vai citar um texto bíblico. E eu tenho uma base bíblica para dizer, para afirmar o que estou dizendo. E ele vai dizer. Está lá no Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses e vós todos sois filhos do Altíssimo. E isso é uma clara demonstração de como se usar a Bíblia fora do contexto. Na verdade, a linguagem do Salmo 82, ela é uma linguagem de ironia, irônica. Deus está zombando dos juízes de Israel, porque eles são corruptos. E no versículo 6, Deus faz isso. Vocês se acham deuses. Agora, basta ler o versículo seguinte, o versículo 7, que o argumento do Benihim cai por terra, dele e de outros, Kenneth Hagin e outros. Porque ali diz: como homens morrereis,
e caireis como qualquer dos príncipes. Como é que Deus pode morrer como homem? Não tem jeito. A possibilidade está em Cristo Jesus, que tomou a forma humana, mas nós não. Deus não vai fazer isso. E mesmo assim, a morte de Cristo, na sua morte, ele não apodreceu. Nós apodrecemos quando morremos. Jesus nunca viu a corrupção. Seu corpo não viu a corrupção. É diferente. Outra coisa que nós vamos ver, um texto que fala de contexto, texto fora de contexto, é de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 29. Quando Paulo escreve assim: de outra maneira, que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Por que batizam eles então pelos mortos? E com este texto, com este versículo, os mormons ensinam uma doutrina chamada batismo por procuração. Batismo pelos mortos. E é através deste versículo, e é por causa deste versículo, que muitas pessoas se tornam mormons. Pergunta para elas: por que você se tornou mormons? Eu queria fazer alguma coisa pelos meus pais que já tinham morrido, pelo meu avô, pelos meus antepassados. Eu entrei no mormonismo para me batizar no lugar deles. Então já aconteceu de mormons se batizarem no lugar de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson e assim por diante. E esse pessoal chique do passado. Então eles fazem isso. Agora, se você observar, aliás, este é o único versículo na Bíblia que fala de batismo pelos mortos, não tem outro. E uma boa regra de interpretação é que quem tem um texto só, não tem nenhum. Essa é uma boa regra de interpretação. Se você só tem um texto, você não tem nenhum. Porque falta a lei da confirmação. Não tem como você confirmar isso dentro da palavra de Deus. Agora, do que é que trata 1 Coríntios capítulo 15? Da ressurreição. Este é o tema de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. E quando chega no versículo 29, primeiro ele argumenta a favor da ressurreição de Cristo. Depois que passa de 1 Coríntios 15, 29, ele vai falar da nossa ressurreição também, mas o tema é a ressurreição. E quando chega no versículo 29, Paulo usa uma prática pagã para reforçar o seu argumento. Ele diz: até os pagãos batizam pelos mortos. Não era a prática da igreja, nem do apóstolo Paulo. Tanto que vocês vão ver que o verbo está na terceira pessoa do plural. Que farão eles que se batizam pelos mortos. Por que eles se batizam pelos mortos? Eles batizam, nós não batizamos. Paulo estava ciente disso. Porque na igreja primitiva surgiu mesmo um grupo depois chamado os marcionitas, que batizavam pelos mortos. E não faz muitos anos, uma igreja aqui em São Paulo também, que tinha por nome a Igreja Apostólica, desculpa, a Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico, fundada pelo tio Olavo Silveira, uma igreja que cresceu e depois se instalou na Zona Leste. Na verdade, ela começou aqui na Joaquim Távora, do lado da igreja da Vila Mariana, a Igreja Batista da Vila Mariana, de onde saiu, e depois cresceu, se estabilizou na Zona Leste. Várias igrejas foram abertas, mas o tio Olavo entrou por um caminho muito complicado. Então ele começou a ensinar questões muito complicadas. Sim, eu também. Eu sentei com ele para conversar. E era uma confusão só. E eu sei que tinha um filho de um amigo meu, muito próximo, um amigo muito próximo de mim, estava lá, era um dos obreiros dele, e não saía de lá. Não tinha o que tirasse aquele rapaz de lá. Até o dia em que Olavo proibiu o sexo dentro do casamento. Aí ele não conseguiu ficar mais não. Sexo só se for para procriação. Fora disso não é permitido. Aí ele sentiu direção de Deus de sair. Vou colocar mais ou menos assim. Então nós vamos ver que Filipenses 4:10 também é um texto muito usado, principalmente pelos pregadores da prosperidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ser rico, posso ter roupa bonita, posso ter carrão, posso ter mansão, posso comer do bem e do melhor, posso estar por cima e assim por diante. Mas eles se esquecem de que Filipenses 4:10 é uma referência àquilo que vem nos versículos anteriores, quando Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
Sei ter abundância, sei ter passar necessidade, sei ter e não ter e assim por diante. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma outra prática aí de abusar da Bíblia é o uso seletivo dos textos. As pessoas escolhem os textos que elas querem, só aqueles. Tá? Por exemplo, nós vamos ver um texto que é muito usado, uma expressão que é muito usada é: não toqueis nos meus ungidos. Não pode tocar no ungido do Senhor. Você questiona um líder, eles já gritam logo: você está tocando no ungido do Senhor. Essa é uma expressão muito usada. Ou então você está fora da visão. Você está fora da visão. Tem várias maneiras de manipular as pessoas. Ou então, cuidado, você vai ficar sem minha cobertura. E cobertura, que eu acho que vale a pena, é quando você mora no último andar de um prédio de apartamentos, aí vale a pena. Porque isso não tem base bíblica. Não há base bíblica para isso. Isso é uma expressão abusiva para manipular as pessoas. Para manipular as pessoas. Se você olhar no Novo Testamento, não tem uma igreja debaixo da outra. As igrejas da Ásia eram independentes. Quando Jesus manda uma carta, ou fala com o bispo, ou com o anjo da igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja a quem ele se dirigiu, ele não diz para ela: agora vai e fala lá com a Laodiceia, vai e fala lá com Filadélfia, depois não esquece de falar com Esmirna ou Sardes. Não. Para cada igreja, Jesus teve que tratar individualmente. Não tinha uma igreja mandando na outra, submissa a outra. É muito importante isso. Então não tem essa questão de cobertura. Se cobertura espiritual fosse bíblico, o apóstolo Paulo não poderia repreender a Pedro, como ele fez em Gálatas capítulo 2, versículo de 9 a 11. Porque Pedro chegou antes. Pedro era coluna na igreja. Pedro já estava lá. Pedro foi o pregador de Pentecostes. É como se Pedro dissesse para Paulo: você acabou de chegar e quer sentar na janelinha? O que é isso? Estou aqui, meu filho, há muito mais tempo. Mas o apóstolo Paulo repreendeu. Repreendeu. E nem por isso os dois se tornaram inimigos, de maneira alguma. Mais tarde, Pedro até faz o elogio a Paulo, numa de suas cartas, quando diz: o irmão Paulo é um homem profundo. Fala umas coisas profundas que os incautos, os incrédulos distorcem. Agora, a expressão não toqueis os meus ungidos, ela aparece em 1 Crônicas, ela aparece em 1 Crônicas 16, 22 e no Salmo 105, versículo 15. É muito interessante isso. E no Salmo 105, versículo 15, é uma referência ao que aconteceu com Abraão lá no Egito, quando ele mentiu para o rei que a Sara era sua esposa. E o rei ficou muito animado, porque a Sara era muito bonita. Que bênção. Desculpe, que Abraão disse que ela era sua irmã, não esposa. A Sara era sua irmã. Que bênção, Abraão, você vai ser meu cunhado. Você só tem a ganhar. Mas naquela noite, o Senhor avisou aquele rei em sonho: você não vai receber, não vai tomar Sara como tua esposa, porque ela é casada com Abraão. E o rei, no dia seguinte, chamou Abraão. E deu-lhe uma bronca. Abraão não disse para ele: não toqueis os meus ungidos. Quem disse isso foi o Senhor para o rei: e você não vai tocar no meu ungido. Então, sempre que a Bíblia fala não tocar no ungido do Senhor, a Bíblia está se referindo à integridade física da pessoa. Não é questionamento moral e nem questionamento doutrinário ou ético. Porque nós temos que questionar. Todos os líderes têm que estar abertos para questionamento. Não é possível quando um membro da igreja, uma ovelha, chega para o pastor e diz: pastor, eu não entendi direito. Irmão, o Espírito Santo não opera mesmo na sua vida, né? É complicado, né? Mas você só me dá trabalho. Perturbação. Não. Isso aí é uma forma de se esconder, de não enfrentar, de não explicar. É muito importante. Uma vez, eu dei uma palestra em Goiânia, no centro de convenção, eu e mais 3 pessoas. E depois da palestra, nós 4 iríamos responder pergunta dos ouvintes, dos presentes ali. E tinha um famoso professor de Bíblia sentado do meu lado. Então, quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele respondia assim: a pergunta da consulente é muito importante. E se eu fosse responder, levaria umas 2 horas. Então ele não responde. Então nunca respondeu a pergunta.
Eu respondi, os meus outros colegas respondiam, mas aquele famoso professor, não posso nem dar dica porque é muito conhecido, ele fugiu de todas. Ele não respondeu qualquer coisa. Tá? E a Bíblia manda, em 1 Pedro 3,15, está preparado para responder. E outra, os líderes podem ser questionados? Sim, porque Paulo, em Atos capítulo 17, versículos 11 e 12, ele foi questionado. Né? Ele foi questionado quando ele chegou lá em Bereia. Outra coisa que nós vamos ver, lembra-se de que uma vez Saul também estava perseguindo Davi, e teve um momento que Saul estava dormindo, e os amigos de Davi disseram: olha aí, Davi, Deus entregou na sua mão. Isso está em 1 Samuel 24, versículo 6. Deus entregou nas suas mãos, mata o Davi. E Davi respondeu: de jeito nenhum, de maneira alguma tocarei no ungido do Senhor. Então, tocar no ungido do Senhor é atentar contra a integridade física da pessoa. E eu concordo com isso. Você não pode dar um tapa, hein? Não é só no pastor, não, em qualquer irmão. Você não pode agredir, nem com palavras, né? O questionamento tem que ser ético. O uso seletivo de textos, com certeza, tem alguns textos na Bíblia que são queridos. O texto mais querido dos pregadores da prosperidade, Malaquias 3,10. Não tem texto mais conhecido, mais sagrado. Esse é o João 3,16 dos pregadores da teologia da prosperidade. O texto mais importante não é João 3,16, é Malaquias 3,10. Como eles gostam disso. Tá? Outra coisa, outro item que eu quero tratar sobre definições confusas. Por exemplo, muitos acham, como Jerônimo Onofre da Silveira, que é pastor da Igreja do Quadrangular em Belo Horizonte, ele acha que os gafanhotos de Joel, capítulo 1, versículo 4, ou capítulo 2, versículo 25, que são chamados de cortador, migrador, devorador e destruidor, são demônios. Aqueles gafanhotos são demônios. Né? E ele, então, escreveu até um livro chamado Os Gafanhotos do Inferno. E ele coloca um punhado de itens também ali, dizendo os sintomas daqueles que são atacados pelos gafanhotos do inferno. Sintomas terríveis. Né? Então, é muito complicado. O Jerônimo vai aparecer na palestra daqui a pouco, uma segunda vez. Não, aquilo lá são gafanhotos, não são demônios. Embora no livro de Apocalipse haja referência a gafanhotos que podem ser interpretados como demônios, mas não os de Joel, porque Deus fazia assim com a nação de Israel. Quando a nação se desviava, se rebelava contra Deus, Deus punia a nação, disciplinava a nação. E uma forma de disciplinar a nação era com seca, pestes, né? Era através de insetos que atacavam a lavoura. Então, nada tem a ver, de maneira alguma. Ele, inclusive, dá um nome para cada gafanhoto, cada um representa um certo segmento de demônios ou de seres espirituais do mal. Mas isso não tem base bíblica de maneira alguma. Outra coisa que vamos ver são as interpretações esotéricas. Por exemplo, há muitos, principalmente da Nova Era, que dizem que a estrela que dirigiu os magos até Belém tinha a ver com astrologia, porque os magos eram astrólogos. Os reis magos eram astrólogos. E olha, até creio que houve uma época em que a astrologia se confundia com a astronomia. A astronomia e a astrologia eram muito parecidas. Como também a alquimia, né? E a farmácia, poções, remédio, também se confundiam. Até que a ciência foi evoluindo e a astronomia tomou o seu rumo e tem trazido grandes benefícios. É incrível hoje as descobertas que eles vão fazendo. Há poucos dias já vimos as fotos de Plutão e ontem apareceu a foto de um planeta muito parecido com a Terra, fora do nosso sistema solar. Então isso é astronomia. Vocês não veem a astrologia fazendo descoberta. Eu nunca vi um astrólogo dizendo: olha, acabei pela astrologia de descobrir isso, porque a astrologia ela funciona no abstrato. A ciência mexe com coisas concretas. Né? Então é importante, dá para medir, dá para verificar. A ciência assim. Né? Não é apenas na intuição, mas é com objetividade. Então, acho muito interessante isso. Agora, interessante, mesmo que os reis do Oriente fossem astrólogos, e eles seguiram aquela estrela,
A estrela os levou até Herodes, até Jerusalém. Lá eles tiveram que abrir as escrituras, porque Herodes chamou os doutores da lei. Eles chegaram dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E Herodes ficou perturbado e chamou os escribas, os doutores da lei. Escuta, onde o Messias ia nascer? Aí eles já abriram a escritura. É em Belém, porque assim está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 2, né? Versículo 2, e tu, Belém Efrata. E aí ele cita que seria em Belém. Eu acho interessante que a estrela os levou até Herodes, mas foi a palavra que os levou até Jesus. A palavra levou até Jesus. Então, impossível alguém conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, através, por exemplo, do esoterismo, através do ocultismo. Não tem jeito. Nós conhecemos a Cristo através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E o próprio Jesus diz: as Escrituras testificam de mim. Uma outra coisa que nós vamos observar é o acréscimo ao texto bíblico. Eu vou fazer uma citação do livro de Mórmon, livro de 2º Nefe, capítulo 25, versículo 23. E diz assim, no livro de Mórmon, tem um livro chamado Livro de Nefe. 2º Nefe, tem o primeiro, tem o segundo, tem até quarto. E no 2º Nefe, capítulo 25, versículo 23, diz assim: Nefe ensinou claramente como devemos proceder ao declarar: pois sabemos que é pela graça que somos salvos. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas agora eu vou repetir aqui. Eu vou terminar o versículo. E diz assim lá no livro de Mórmon: pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Já não é mais, já jogou a obra aí no meio. Então isso é acrescentar ao texto bíblico. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, a Bíblia proíbe de acrescentar ao texto bíblico. Como em Deuteronômio 4, versículo 2 também, diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora, eu quero citar também um livro do Miles Monroe. Ele é um autor que morreu há pouco tempo num desastre de avião. Eu lamento, porque a vida é preciosa. E eu sei que ele teve também muita coisa boa e tudo isso, mas ele ensinou também algumas coisas muito complicadas. Eu cito Miles Monroe porque ele foi muito promovido no Brasil pelo Silas Malafaia. Então ele ganhou muito espaço, muita visibilidade através do ministério do Malafaia. Aliás, não somente eles, mas Maurice Cerulo, Mark Murdoch e vários outros. E é muito interessante quando o Silas, um dia, eu vi o Silas fazendo isso, citando Provérbios capítulo 30, versículo de 7 a 9. Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a riqueza nem a pobreza, mantém-me da minha porção acostumada. E ele vira para o público e diz: é isso que você quer, trouxa? A porção acostumada, trouxa? Então fica, trouxa, com a sua porção acostumada. Como é que alguém tem coragem de desprezar a palavra de Deus, quando Provérbios coloca isso ali como algo a ser seguido, a recomendável, e ele diz: não, isso é coisa de trouxa. É complicado. Mas vamos lá. Aí nós vamos ver o do Miles Monroe, e isso está no livro dele. Eu tenho aqui um nome, deixa eu ver onde que está o nome. Como desenvolver seu potencial. Este livro foi publicado pelo Ministério Sara Nossa Terra, do Robson Rodovalho. Então, primeira citação, na página 23. Assim, Deus criou você para ser onipotente. Deus criou você para ser onipotente. Resposta: não encontramos em qualquer parte da Bíblia que Deus tenha criado alguém para ser onipotente. A onipotência é um atributo exclusivo e incomunicável da divindade. Observe as palavras de Jesus. Mas ele respondeu: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. E para Deus não existe nada impossível. Outra declaração dele na página 25. Acreditamos que nós não servimos para nada, o que não temos valor. Jesus disse: nada disso.
E eu vim para mostrar a você que você é mais do que você pensa que você é. Aonde está isso? Alguém pode até pensar que eu estou sendo chato demais ao destacar essa frase do livro para refutá-la à luz da Bíblia. Entretanto, o autor faz algo extremamente perigoso, exegeticamente falando. Ele coloca palavras nos lábios de Jesus. De onde ele tirou essas palavras? Não há qualquer lugar na Bíblia onde Jesus tenha dito isto. Trata-se, portanto, de revelação extra-bíblica. Ora, se alguém começa a fazer isso e não é questionado, a pessoa poderá ir longe demais e outros seguirem o seu mau exemplo. E aqui vemos que Miles, ele acrescenta ao texto bíblico, e isso é biblicamente inaceitável. Na página 29 ele diz: Jesus foi a manifestação humana do Cristo celestial. Na página 29 ainda, quando queremos encontrar Cristo, Deus nos mostrará a igreja. Entretanto, nós não podemos aceitar isso, porque acreditamos que Cristo está no céu. Não, ele não está. Jesus está no céu. Até isso é confuso. Fala uma coisa, Deus faz. Mas eu vou comentar. Aqui Miles Monroe comete erros gravíssimos, como as declarações acima. Primeiro, ele divide a pessoa do Senhor entre Cristo e Jesus. Isso está mais para os ensinos da nova era do que para a teologia bíblica. Em Cristo há uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo, Lucas 2,11, e morreu como o Cristo. Está em 1 Coríntios 15:3 e também em Romanos 14, versículo 9. Segundo, ao afirmar que Cristo não está no céu, o autor contradiz a palavra de Deus em Romanos 8,34. Colossenses 3,1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E Hebreus 1,3 diz que Jesus, depois de ter feito a expiação pelos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É muito importante isso. Tem mais uma, ou mais duas aqui. Na página 43 ele diz: o corpo de Lúcifer foi criado com tubos internos, para que toda vez que ele levantasse uma asa, um som saísse na forma de música. Assim ele começava a abanar suas asas, os anjos começavam a cantar. Muito bonito, eu também acho muito engraçado isso. É muito interessante, mas não está na Bíblia. Então, aonde está na Bíblia que Satanás movia as asas, saía, tinha tubos dentro das asas, saía som e os anjos começavam então a cantar? Isso não tem base bíblica. E eu conversei sobre isso com o Robson Rodovalho. Robson, como é que pode? Você endossa isso? Porque foi você que publicou. Ah, mas aí não diz que Lúcifer não tinha. A Bíblia não diz que ele não tinha. Mas você está usando a falácia do silêncio. Como é que você pode trazer esse tipo de informação? Então eu posso dizer que Jesus cresceu em Paris. Porque a Bíblia não diz que ele não cresceu. Então eu posso afirmar que ele cresceu. Essa é a falácia do silêncio. E isso não tem base bíblica. Página 82. Nós sempre existimos. No estado interior, éramos invisíveis, mas mesmo assim já existíamos. Aliás, os mormons têm uma posição parecida. Quando eles citam Jeremias 1,5, quando Deus diz para Jeremias, como é que eu esqueci o texto, deu um branco, mas eu vou lembrar. Antes que te formasses na madre eu te conheci, alguém sabe, Jeremias 1,5. E antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Agora voltou. Deve ter entrado algum vírus aí no HD. Já. Mas, então, muito obrigado, viu? Pela ajuda. E aí eles usam esse texto para dizer, está vendo? Jeremias já existia antes de nascer. Isso não é verdade. Quando lemos Jeremias 1,5, nós percebemos que o texto está falando da presciência de Deus e não da pré-existência do ser humano. É como se Deus dissesse, antes que a reforma protestante existisse, eu já sabia. Deus está falando da presciência, que ele sabe todas as coisas antes das coisas acontecerem. E outra, essa é mais uma declaração que contraria o ensino das Escrituras. Os mormons fazem isso. Ao contrário do que diz o autor, a palavra de Deus declara em Zacarias 12:1, fala o Senhor,
o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então é muito interessante que Zacarias 12:1 nos mostra que o ser humano, a alma, encontra-se com o corpo no momento da concepção. Quando o elemento do homem se encontra com o elemento da mulher, no corpo da mulher. Aí a alma vai se estabelecer, Deus faz isso ali na hora. E nós vamos ver ainda em 1 Coríntios 15:46, que também refuta tal crença errônea, e diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. É muito interessante Paulo colocar isso. Outra coisa, rejeição da autoridade bíblica. Rejeição da autoridade bíblica. Como é que se faz isso hoje no Brasil? Primeiro, recorrer à autoridade de terceiros. Por exemplo, o apóstolo José Luiz, da Igreja Liberdade com Jesus, lá no programa dele, ele sempre pergunta para o ouvinte no seu programa de rádio, se o propósito de R$2 para cada pessoa que precisa de um milagre é de Deus. A irmã crê que esse propósito é de Deus? Eu creio, irmão, isso aí é de Deus mesmo e tudo isso. Se eu precisar perguntar para alguém se aquilo que eu estou pregando é de Deus, se aquilo que eu estou falando é de Deus, isso significa que eu não tenho base bíblica para isso. Porque se eu estiver dentro da Bíblia, eu não tenho que perguntar para ninguém. Aliás, eu nunca perguntei para alguém, ao pregar o Evangelho, eu nunca perguntei, irmão, aquilo que eu preguei é de Deus. Nunca perguntei. Nunca precisei perguntar. Porque nós temos que nos firmar no sólido fundamento da palavra de Deus. Não tem como caminhar diferente. Então, quando alguém tem que perguntar, e outra, as pessoas que ligam lá são pessoas emocionalmente detonadas. Não estou falando mal delas. Tá bom, elas estão precisando de ajuda. São pessoas que confusas, são pessoas que estão passando um aperto muito grande, pessoas desesperadas. E se surgir um espírito e perguntar para elas, olha, o Allan Kardec é de Deus? É de Deus sim, eu não sei direito o que é, mas é de Deus. E o reverendo Mu? Esse é mais ainda, né? É assim por diante. Para alguns é mais ainda. Então, é muito complicado isso. Apelos emotivos. Tem pessoas que quando vão fazer apelo, exageram, fazem terrorismo espiritual. Eu não me responsabilizo pela tua alma. Um carro vai te pegar quando você sair daqui hoje à noite. Se você não aceitar Jesus, eu já estou vendo os demônios vindo com as correntes para te prender. E aquele negócio todo. Isso é apelo, apelar para a emoção. Ou então chorar para pedir dinheiro. Aí você nem falar quem é, você já sabe. O desprezo pela autoridade bíblica, a gente pode ver também na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando eles afirmam que Ellen White é a única intérprete das Escrituras. Eu vou citar uma declaração dos Adventistas, que foi publicada na Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 84. E está escrito assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Ou, mudando um pouco para entender melhor, afirmamos que os escritos de Ellen White têm a mesma autoridade das escrituras sagradas. Aí é um desprezo pela autoridade das escrituras. Porque nenhuma palavra, nem dos pais da igreja, nem dos reformadores, Lutero, Calvino e outros, ninguém tem a mesma autoridade que a Bíblia. Nem Agostinho, todos eles são falhos, ninguém é canônico. A Bíblia, ela é a única que tem autoridade. Não tem outro jeito. Eu não vou tratar do tema aqui hoje, mas como pentecostal, como assembleiano, eu sei do dom de profecia, interpretação, tudo isso. Mas mesmo isso não tem o mesmo valor que a palavra de Deus. Tanto que Paulo mandou julgar as profecias. E se tivesse o mesmo valor, Paulo jamais teria mandado julgar. Julga aí, vê se está batendo, vê se está certo. Paulo nunca mandou ninguém julgar as profecias de Isaías, ou de Ezequiel, ou de Jeremias, ou os textos de Moisés no Antigo Testamento. Não fez isso. Outra coisa, tem também uma ministração que acontece na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus,
lá do apóstolo Agenor Duque, chamada Provocadores de Milagres. Tem que provocar o seu milagre. Os provocadores de milagres. De onde ele tira isso? Eu vou ter que abrir aqui agora. Ele tira isso do Salmo não. De Jó, capítulo 12, e no versículo 6. Eu quero fazer uma pausa aqui de uns 3 minutos, para a gente ver o que está acontecendo aqui. É Jó, capítulo 12. Versículo 6 diz assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus expõe tudo. Ah, tá vendo? Nós temos que provocar. Olha aí. O que acontece com quem provoca a Deus? Ficam seguros, Deus põe tudo na mão deles. Muito cuidado. É bom quando você lê um texto bíblico, ler outras versões também. Procure ler. Aqui eu li a corrigida. Procure ver como é que a atualizada traduziu. Como a NVI traduziu. Como a Bíblia na linguagem de hoje traduziu. Então eu vou passar algumas explicações para vocês. Primeiro, no versículo 6, aí está escrito: então a ideia da prosperidade dos ímpios é evidente. Na verdade, aqui Deus está dizendo, o Jó está frustrado. Está vendo? Os assoladores, os que provocam a Deus, os ímpios, eles estão bem. Tudo dá certo para eles. E essa palavra de Jó, ela encontra eco em outros textos da Bíblia, como, por exemplo, no Salmo 73. Por que prosperam os ímpios? Está vendo? Está tudo certo com eles, eles estão sempre bem. E isso reflete também Malaquias 3,14, quando o profeta diz: é inútil servir a Deus. A turma diz: é inútil servir a Deus. Porque quem não serve a Deus, está bem. E quem serve, sofre. Então, é muito importante que eu vou lhe passar. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Em total exasperação, Jó lastima toda a situação. Por causa dos seus problemas, um homem de sabedoria divina é tratado como um simplório ou um criminoso com base numa teoria que se contradiz por outro fato igualmente desesperador. Isto é, que os roubadores estão prosperando, enquanto Jó está reduzido a tal ridículo sofrimento dele. Aí, uma palavra no versículo 6. Tem o punho por seu Deus. E, na verdade, a tradução deveria ser: antes que trazem o seu Deus na mão, como Maleque, lá em Gênesis 4:23 e outros lugares. Então, idolatram a arma que eles têm na mão. O versículo 6, eu acho, é assim: as tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus. Eu vou ler a nota de rodapé da Bíblia de Genebra, ela diz assim: Jó agoniza por estar sendo motivo de zombaria, até mesmo para os seus amigos, enquanto os malfeitores e idólatras vivem em sossego e segurança. Então, eles nem perceberam isso. Estão mandando a turma provocar Deus. Olha, irmãos, vamos fazer o que os ímpios fazem. Os ímpios provocam a Deus, nós também vamos provocar. É um absurdo. É um absurdo. Aí nós vamos ver, a Bíblia de Estudo de John MacArthur coloca na sua nota de rodapé: Jó refutou a ideia simplista de que o justo sempre prospera e o ímpio sempre sofre, ao lembrar de que Deus permite que tiranos e pecadores sejam prósperos e inseguros. Então, por que não acreditar que Ele também pode permitir que o justo sofra? E eu me lembrei de Lázaro, em João capítulo 11, quando alguém chega e diz para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então é possível amar a Jesus e ficar doente. É possível, ali em João capítulo 11. Uma outra coisa que me causa também contrariedade, vamos dizer assim, é a campanha do Salmo 70, do apóstolo William Andrade. A campanha do apressa-te, que nada tem a ver. Com certeza não. Na verdade, o salmista estava passando por uma angústia muito grande. Só que a turma que liga para fazer a campanha do apressa-te, liga para resolver problema de carro,
liga porque quer comprar um carro, liga porque quer que o marido volte, liga para poder casar, quer um namorado, quer uma namorada. E quando Davi disse aquilo, ele estava numa angústia muito grande. É a continuação do Salmo 69. É a continuação do Salmo 69. Então, não há base bíblica nenhuma para você pegar um texto da Bíblia e dizer, irmãos, tem que dar tanto, você tem que contribuir com tanto, por causa desse salmo aqui. Salmo 70, o propósito, a campanha é de R$70. O Salmo 121 é de R$121, não pode ser 120 e nem 122, é 121. O Salmo 91 são R$91. Não há base bíblica para isso. Isso é manipulação barata. Isso é desprezar a palavra de Deus. Isso está errado, completamente. E eu quero mencionar para vocês agora uma novidade também que surgiu por aí, e que essa é de fato grotesca, que é a unção de Manassés. A unção de Manassés, e essa unção é ministrada pelo apóstolo Agenor Duque, da Plenitude do Trono de Deus, que está com um programa da TV, no rádio, todo por aí. E ele tirou isso de onde? Tirou de Gênesis 41, versículo 50, que diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Preste atenção no que o texto está dizendo: e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Não é que Deus me fará. Quando ele coloca o nome no filho de Efraim, não é porque ele está esperando que Deus o prospere. Não, ele já estava próspero. Deus já me fez prosperar. Esse é o sentido. Outra coisa, como é que funciona a unção de Manassés? Então, o líder, o pregador está lá no púlpito, e a mulher sobe angustiada, desesperada. Apóstolo, me ajuda, apóstolo. O que foi, irmã? O que foi? Apóstolo, o meu marido me abandonou, apóstolo. Eu descobri que ele adulterou e que ele foi embora com outra mulher, apóstolo, estou arrasada. Unção de Manassés. Deixa eu ver se dá para mostrar meu lenço, acho que dá. Aí, às vezes, é uma pessoa só. Às vezes são várias pessoas que vão receber a unção de Manassés e ele põe um lenço vermelho na cabeça. E aí ele vai ministrar a unção de Manassés. Manassés 1, Manassés 2, até 7. E quando termina, ele pergunta para aquela mulher: irmã, teu marido algum dia te traiu? Não, apóstolo. O meu marido é um homem fiel, o meu marido é um homem de Deus. E o povo começa a glorificar. Aleluia, glória a Deus e tal. Aí sobe mais uma turma ou alguém: apóstolo, eu quero parar de fumar. Faz 40 anos que eu fumo. Eu não consigo parar. Isso está atrapalhando minha saúde, apóstolo. Unção de Manassés. Aí ele vai fazer a mesma coisa, o lenço, tudo. Manassés 1, 2, 3, 4, até 7. Quando termina, ele: obreiro, traz uma cigarro aqui. E o obreiro vem correndo com o cigarro. Fuma aí, irmão. Pega o isqueiro, pode fumar. Você está na igreja, mas eu autorizo você a fumar. Você tem permissão para fumar, pode fumar. Não, apóstolo, como é que eu vou fumar? Eu nunca fumei na minha vida. Aí o povo já começa a glorificar também. Aí sobe mais alguém: apóstolo, eu estou preso no álcool e faz muitos anos que eu bebo. Está acabando com a minha saúde também. Eu quero parar, mas eu não consigo. Unção de Manassés. Mesmo ritual. Quando termina: obreiro, traz a cachaça, traz a cerveja aí. Está na igreja, mas autoriza você a beber. Pode beber, bebe aí. Oferece a bebida para ele. Não, apóstolo, como é que eu vou beber se eu nunca bebi na minha vida? E o povo começa a glorificar. A unção de Manassés, eu chamo de unção da mentira, porque as pessoas passam a crer na mentira. Agora, veja você, quando José diz,
Manassés, porque o Senhor me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Na verdade, José estava expressando o seguinte: eu me sinto confortado, consolado. Deus me consolou. Porque, na verdade, José não esqueceu, não. Tanto que quando o grupo chega, ele desconfia. Ele, como que tem alguma coisa nesse grupo. Aí ele começa a puxar o fio da meada. Escuta, vocês têm um irmão? Tem mais algum irmão? Tem um caçula. Ah, é? Como é que é o nome dele? Benjamim. Ele sabia. E vocês têm pai? Está velhinho, mas tem. Como é que ele lembrou? Não era para ele lembrar. O Senhor me fez esquecer. Não era para lembrar do pai, não era para lembrar do irmão. Toda a casa, mas ele se lembra. Então, essa unção, essa ministração é uma ministração fajuta, antibíblica, e que aborrece e entristece o Espírito Santo, porque nada tem a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus. E eu acho incrível ainda que o mentor dele, que é o Jerônimo Novo da Silveira, diz que Jesus ministrou unção de Manassés na vida de Pedro. Lá em João capítulo 21. Quando Jesus e Pedro conversam, e Jesus: Pedro, tu me amas? Eu te amo. E na terceira vez: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Você acha que Jesus ia precisar de Manassés para ministrar na vida de Pedro? O Criador do universo, Deus feito carne, ia precisar de um defunto. Alguém não gosta que eu use a palavra defunto? Mas a palavra defunto está na Bíblia. Lá em João capítulo 11, Lázaro foi chamado de defunto várias vezes. Você acha que Jesus ia usar um defunto do Antigo Testamento? Agora vou precisar do Manassés aqui para dar um jeito na vida de Pedro. É um absurdo o que essa gente anda fazendo. É um absurdo. Mais um pouco. Já passou do horário, mas eu já estou terminando. Tirar aqui. Versículos inexistentes. Nem estão na Bíblia, mas a turma cita. Porque de 1000 passará, 2000 não chegará. Está na Bíblia. Porque de 1000 passará, 2000 não chegará. Eu ouvi muito isso, vocês ouviram também. Até o ano 2000. Depois nunca mais ninguém falou. Mas eles falavam isso o tempo todo. Está na Bíblia. Porque de 1000 passará, 2000 não chegará. Quem diz isso? Alziro Zaru, fundador da LBV, Legião da Boa Vontade, um grupo espírita. Tá? Ele que falou isso. Ou então, Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso na Bíblia. E tem muitas outras coisas. Tá? Eu quero terminar passando para vocês algumas diretrizes que eu peguei do Walter Kaiser e do Moisés Silva. Um livro sobre interpretação bíblica. E ele diz o seguinte, algumas dicas para nós. Primeiro, reconheça a importância das línguas bíblicas para se obter uma interpretação apropriada. Eu não tenho mais tempo para elaborar isso, mas é muito importante que quando você vai no grego ou no hebraico, você pega o sentido da coisa como não está no texto em português. Procure familiarizar-se com o grego e hebraico. Se isso não for possível, acostume-se com a ideia de que há uma distância linguística e cultural que nos separa do texto bíblico. Embora essa distância não deva ser exagerada, tome cuidado ao ler na Bíblia, ideias que podem ser sustentadas somente a partir da tradução na nossa língua. Quando você só tem o português para bancar aquilo, para sustentar aquela posição, muito cuidado. Por exemplo, o Robson Rodovalho, ele ensina quebra de maldição hereditária e diz, e ele crê em espíritos familiares, espíritos que vão acompanhando a família de geração em geração. E por que ele crê? Porque ele leu na Bíblia em inglês do King James, familiar spirits, espíritos familiares. Então a base que eu tenho é a Bíblia em inglês do King James, do rei Tiago, para eu defender esse ensino. E eu respondo, a Bíblia não foi escrita em inglês. Ela foi produzida em hebraico e grego. Então não é o inglês que vai determinar. Okay? Segundo, tenha em mente que as traduções na nossa língua são confiáveis para a maioria dos propósitos. Então, não fique com medo não. Pode usar a Bíblia corrigida, eu uso bastante. Pode usar a atualizada, pode usar a NVI, eu também uso. A Bíblia em linguagem de hoje, nenhuma dessas versões
vão comprometer doutrinas fundamentais do cristianismo. Pode usar tranquilamente. Outra coisa, embora devamos ser gratos, né, ainda no item 2, aos especialistas que podem nos ajudar com detalhes e ambiguidades, é importante lembrar que o ensino das Escrituras como um todo está prontamente acessível a todos os crentes. Então, se você quiser aprender a Bíblia, está acessível para você. Não é uma elite que detém esse conhecimento. 3. Dê prioridade ao uso comprovado e contemporâneo das palavras. Embora as origens e o desenvolvimento de uma palavra possam ser interessantes, os escritores dependem da maneira como a língua é usada em seu tempo. Normalmente, sentidos propostos são válidos, somente se podem ser confirmados por referências contemporâneas no texto. Evite uma linguagem arcaica, obsoleta. A Bíblia corrigida tem muito disso. Concupiscência. Todo mundo não sabe mais o que é isso. Lascívia. Fica difícil, né, de explicar o que é isso. Então, é melhor optar por termos mais comuns hoje a nós. Quarto lugar, concentre-se em usos específicos no contexto. Estar ciente de que existe uma ampla gama de possibilidades de sentido para uma palavra pode ser útil como base para fazer uma escolha. Mas devemos lembrar que, exceto por trocadilhos e outros tipos de alusões raras, outros sentidos que não os especificados pelo contexto não ocorrem normalmente ao interlocutor e o seu público. Tá? Às vezes um texto bíblico pode dar margem para mais de uma interpretação. Quer um exemplo? Em João 12. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aí a opinião varia. Tem um grupo que diz que Jesus está falando da sua ressurreição. Eu, quando for levantado da terra. Não. Jesus está falando da crucificação. Quando ele ficou levantado da terra e crucificado. Outros dizem, não. Jesus está falando da sua ascensão. Quando ele voltou para o céu. Subiu na nuvem. E outros dizem, não. Jesus está falando quando ele é exaltado na pregação. Aí ele atrai todos a si. Então, às vezes, um texto dá margem para mais de uma interpretação. Okay? E por último, enfatize o contexto. Isso aí, nós já falamos sobre isso aqui. Este é o princípio fundamental. É de fato a diretriz que sobrepõe a todas as outras. Por exemplo, a razão pela qual não temos que ser servos dependente dos estudiosos é que o contexto maior das Escrituras, em sua totalidade, é a melhor receita para se lidar com a palavra corretamente. Então, quando você vai pregar um texto, leia o capítulo todo. Se não tiver ali a contento, leia o livro. E às vezes você vai ter que comparar com outros livros da Bíblia para você entender o que está se passando ali. Amém, meus queridos? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Nós vamos ter 5 minutos de intervalo. Este é o momento em que eu peço a ajuda de vocês para o nosso ministério. O Ministério da Agir, a Agência de Informações Religiosas, que também promove palestras, né, cursos, e eu estou sempre também saindo para ensinar. Eu estou com vários compromissos pela frente, os bons da vida aí também, que são bons mesmo, e outros. Então, ajude-nos com a sua oferta. Abra o seu coração para nos ajudar agora na contribuição para o nosso Ministério de Apologética. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido aqui esta noite. Peço a tua bênção sobre essa contribuição. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Supra a necessidade de cada um. Abre o teu bom tesouro os céus e opera maravilhas. Abre porta de emprego, Senhor. Ajuda o teu povo, dá sabedoria, dá graça. Meu Deus, porque tu és Jeová Jirê, manifesta-te como Jeová Jirê na vida de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.